esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. O título dessa mensagem chama-se Perdoe e avance para o alvo. Diga para o teu vizinho ao seu lado, se você puder, diga: perdoe e avance. Porque Deus quer nos dar vitória. E muitas vezes nós não entendemos ou não queremos entender que há algumas coisas que nos travam, que há algumas coisas que nos impedem de prosseguir, nos impede de ter vitória, nos impede de prosperar em todas as áreas, nos impede da conexão com Deus. E eu sei que todos aqui, inclusive eu, queremos avançar. E quando eu falo em avançar, queremos avançar na nossa casa, na nossa família. Queremos melhorar como pessoa. Queremos, ajudar o próximo. Queremos prosperar financeiramente. E eu quero, através desse texto e através do que Deus ministrou no meu coração, te dar 3 dicas, 3 conselhos que vão te fazer entender o que você precisa fazer para prosperar, para avançar. Lembre-se, perdoar não significa esquecer. Não. Perdoar não significa amnésia. Não. Perdoar significa esquecer, ou seja, lembrar sem que haja vestígios de dor. Ou seja, uma cicatriz não lhe faz esquecer, mas não causa mais dor. Eu não sei se alguém aqui já teve algum problema, tipo, eu lembro que eu, na infância, tive um corte de vidro, né? E a gente tinha que ir para o hospital, enfim, fez a injeção, tomou a injeção, e teve todo o cuidado, e a dor foi muito grande. Naquele momento a dor foi traumática, mas hoje eu olho para essa cicatriz, e ela não me causa mais dor. Ei, Deus quer te libertar, mas para isso você tem que perdoar. E eu vou contar aqui que muitas vezes não é fácil perdoar, porque os nossos sentimentos viram ressentimentos, ou seja, está sendo repetido, e nos causa dores, não só dores emocionais, mas nos causam doenças psicossomáticas, doenças físicas. Mas eu não estou aqui para falar disso. Eu estou aqui para lhe falar sobre o que Deus me falou, para transmitir para você. E para avançar, você precisa perdoar. Lá em Isaías 43:18, ele diz, o próprio Deus diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem as considereis, porque estou fazendo algo novo. E para o novo chegar, nós temos que nos libertar do peso, nós temos que nos libertar da culpa, e nós temos que perdoar. E eu quero trazer para você e para mim a primeira dica: quando eu não perdoo e por que eu preciso perdoar. Primeiro, eu preciso perdoar para que a minha e a sua comunicação com Deus não seja impedida ou interrompida. Irmão Sérgio, diácono Sérgio, é verdade? É verdade, e eu vou lhe provar na Bíblia. Primeiro, para que a sua e a minha comunicação com Deus não seja impedida nem interrompida, para que os planos de Deus de lhe dar o melhor dessa terra, para que os planos de Deus de lhe abençoar não sejam frustrados. Eu lembro que uma certa vez
eu estava no meu escritório e chegou um amigo nosso, um amigo meu, pastor, e disse que gostaria de falar comigo. Eu prontamente o atendi e ele disse: olha, ontem à noite Deus falou comigo e mandou lhe dizer que você precisa perdoar. Eu achei aquilo estranho, porque eu achava, teve uma pessoa muito próxima que tinha me afetado e eu achei que tinha perdoado, mas eu não tenho perdoado porque toda vez que eu me lembrava, vinha dor, vinha ressentimento, vinha raiva, não queria falar, não queria saber. E como eu lhe disse antes, perdoar não é esquecer, perdoar é uma cicatriz que você olha e ela não causa mais dor em você, passou. Perdoar também não significa estar de amizade ou prosseguir no mesmo caminho, não, e até seguir, se a pessoa for certa para seguir. Perdoar os pais, perdoar alguém que lhe traiu, perdoar alguém que lhe apunhalou pelas costas, que você confiou, quantas vezes? E essas dores ficam, e essas cicatrizes ficam. E eu lembro que quando o pastor falou isso, ele disse para mim, e eu disse: quem? Veio na hora a imagem e o nome da pessoa. Eu disse: esse aí não perdoou de jeito nenhum. Aí o pastor tornou a dizer: olha, para que Deus avance, para que Deus lhe faça avançar no seu ministério, na sua vida profissional, ele mandou lhe dizer que você precisa perdoar. Aí eu disse: ah, sim, tocou na ferida, porque estava tudo travado, estava tudo meio parado. E quando toca na ferida emocional, ou seja, quando toca na ferida geral, financeira, você diz: não, eu vou perdoar. E liguei na hora, não pensei duas vezes, liguei na hora para a pessoa: amanhã eu preciso falar com você, vem aqui. A pessoa estranhou e disse: claro, eu vou. O que é que está havendo? Algum problema? Eu disse: não, preciso falar com você. O pastor foi embora. No outro dia a pessoa estava lá logo cedo, mandei entrar, não demorei muito. A pessoa sentou, disse: olha, eu quero dizer que eu lhe perdoo. A pessoa olhou, que nem dizendo: como? Se foi eu que lhe feri? Mas eu lhe perdoo não é porque eu sou bom, eu lhe perdoo não porque eu quero, é porque eu preciso, eu necessito perdoar você. E o meu Deus falou comigo, e eu preciso tirar esse fardo, esse peso. Então ali nós nos abraçamos, conversamos, rimos, e ele seguiu o seu caminho e eu segui o meu. De vez em quando nos falamos, comunicamos, rimos, mas eu não tenho mais peso, foi tirado, eu avancei. Aí eu vi o agir de Deus em todas as minhas áreas, e Deus está mandando dizer para mim e para você essa noite: perdoe. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer você avançar, preciso fazer você seguir para o alvo, que é a vida eterna, que é a vida em abundância aqui nessa terra e eterna no céu. Então, para perdoar, ou seja, para que você avance, para que a sua comunicação com Deus não seja interrompida ou impedida. 1 Pedro 3,7 diz: exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida as vossas orações. Você fala: irmão Sérgio, interrompida como? Se você não perdoa o seu cônjuge, isso aí vai para homem e mulher, mulher e homem, cônjuge. Se você não perdoa, as suas orações são interrompidas. A Bíblia é clara quando ela diz: para que não seja interrompidas as vossas orações, tem que estar em comunhão,
tem que perdoar. Isso é diariamente, é constantemente. Perdoar não só o cônjuge, porque o apóstolo Paulo, ele está falando no âmbito geral, no contexto geral sobre a família. E ele chega nesse contexto aqui, ele diz: olha, vocês maridos, você cônjuge, você tem que entender que para suas orações subir, para suas orações, para que Deus ouça as suas orações, você precisa perdoar sua esposa, perdoar seu cônjuge. Ah, mas ele me feriu. Ah, mas ele me atingiu. Ah, mas ele me machucou. Há quanto tempo? Há 50 anos atrás. Pelo amor de Deus, o homem mudou, a mulher mudou, se converteu, é uma nova criatura, e você está pensando nisso. Porque eu vejo gente falando coisas como se fosse hoje, mas aconteceu há 10, 15 anos atrás. Tem gente que guarda um rancor tão forte, tão pesado, que você vai falar com aquela pessoa, você sente o peso, ela diz: olha, e começa a falar, aí diz: olha, eu lembro disso, tal. Aí o cara diz: como? Eu lembro que é que nem um funcionário que eu tinha, um colaborador, que chegou, entrou na minha sala, de repente, sem ser anunciado. Eu disse: entra. Se eu quero pedir demissão, já falei com o gerente, eu quero pedir demissão. Eu digo: mas por que você quer pedir demissão? Você é um cara que trabalha comigo há muito tempo, é um cara, um bom profissional, é o que? É salário? O que é? Disse: não, é que eu sou maltratado aqui nessa empresa. Eu fiquei assustado. Quem lhe maltrata? Disse: o senhor não sabe. O senhor lembra naquela festa de confraternização de 2008? Eu digo: não, lembro não. Pois é, deram bala a todas as crianças, menos a minha. Aí eu disse: é verdade, é. O senhor lembra que eu estava no refeitório há tanto tempo atrás e entrou alguém e disse: olha como ele come muito? Eu disse: lembro não. Ele disse: pois é, eu sou maltratado nessa empresa. E sabe de uma coisa? Deus falou tremendamente comigo, dizendo: deixa ele ir. Deixa ele ir. Eu não insisti, porque ele estava achando que era perseguido, maltratado, por simples atitudes que ele mesmo aceitava. Ou seja, ele mesmo se maltratava. Ele dava uma de coitadinho, do verme. Ou seja, se as crianças receberam as balas, ei, meu filho não recebeu bala, estava numa festa. Aí ele se sentia o quê? Rejeitado, trauma. Aí eu disse: tá bom, amigo, tá liberado. O senhor vai me demitir? Não vou nem fazer nada com você, vou lhe demitir. Vou chamar o gerente, vou lhe demitir. É mesmo? É. Porque não adianta, tá ali, está sangrando, e tem feridas que Deus quer curar você. E olha, a pessoa que foi lá, o funcionário, o colaborador, era crente. Mas quantas pessoas estão machucadas na igreja? E Deus quer restaurar, e Deus quer fazer prosperar. E essa noite Ele diz para mim e para você: eu preciso trabalhar na sua vida, mas perdoe. Perdoe. Porque Deus só vai trabalhar quando você descarregar, ou seja, tirar de você todo esse peso. Então, primeiro, para que a sua comunicação com Deus não seja impedida ou interrompida. Segundo, porque eu devo perdoar. Perdoe, para não adoecer a sua alma, nem o seu corpo. Perdoe, porque é uma necessidade. Você está doente. Se você não perdoar e guardar esse peso, você vai ficar mais doente ainda. E eu fiz aqui algumas pesquisas. Doenças que têm causas emocionais por falta de perdão. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. São doenças emocionais, ou seja, psicossomáticas, que são causadas por causa da falta de perdão. Isso é sério. Isso é sério. Deus quer fazer algo novo. Deus quer te dar o melhor. Você vem para o culto, recebe a palavra,
E muitas vezes eu pergunto, por que não acontece? E Deus essa noite diz para mim e para você, perdoe, avance. Eu quero lhe dar algo novo. Deixa o que ficou para trás, porque o novo só vai chegar quando você tirar as coisas velhas. Eu quero usar aqui um exemplo prático sobre isso, sobre o novo e o velho. Muitas vezes a gente não entende, né? Aí eu lembro que alguns meses atrás, um galpão lá grande, cheio de entulhos. Aí eu mandei limpar, ajeitar, jogar fora um bocado de entulho, de lixo. Assim que eu terminei de limpar tudo, começou a aparecer propostas. É como Deus estivesse dizendo, está vendo, meu filho? Está vendo? Eu só mando o novo quando sai o velho. Ou seja, nesse sentido ele estava dizendo, meu filho, você precisa se livrar da bagagem velha para avançar. É assim na nossa casa, quando você está fazendo uma faxina. É assim quando você faz doação, roupas sua. Quando menos espera, você recebe roupas. É a lei da semeadura. Então, o segundo passo é: perdoe para que não adoeça a sua alma nem o seu corpo. Depressão, excesso de passado. Lembra daquela pessoa que fica, há 50 anos atrás, eu levei uma topada, aquela pessoa me fez, esquece meu irmão, esquece minha irmã. Deus quer te abençoar. Depressão, excesso de passado. E ansiedade, excesso de futuro. Eita, daqui um ano, viva o presente, viva o hoje, o que Deus te deu de bom hoje. Sabe o que é que Jesus diz? Você não tem poder de acrescentar 1 metro sequer na sua vida. Então espere em Deus, confie em Deus. Eu não vou fazer planejamento. Vai fazer e vai apresentar a Deus, mas não vai viver numa ansiedade louca como se vive hoje. Ansiedade é normal, ela tem limites, mas a gente está vivendo uma ansiedade exagerada. Eu tenho que vencer, né? Você vai para a internet, é só vitória, estou ganhando, olha o dinheiro. Aí você começa a pesquisar algumas coisas, você vê, o cara aluga um helicóptero, tanto, aí traz um guarda-roupa de roupa, aí tira a foto do helicóptero, olha o meu helicóptero, segunda, terça, mesmo dia, tira, olha a foto com outra roupa, aí engana você, achando que nós somos trouxas, vem vender coisas que não tem, nem sequer, nunca teve uma empresa, nunca teve uma empresa, e vende cursos, baseado em quê? Pesquisa, analisa, ouve os comentários. Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Síndrome do pânico. Eu já tive síndrome do pânico. Em 2010, desencadeou uma síndrome do pânico. Eu achava que ia morrer. Eu andava com um aparelho de pressão. Estava no shopping center, olha bem, shopping center. Tumultuado, cheio de gente. Ai meu Deus, a pressão subiu. Aí eu... 17, eu digo que eu vou morrer. Eu vou morrer, e orava. Meu Deus, síndrome do pânico, eu orava. E Deus, só assim você vai orar mais. Mas como? Por causa de uma palavra que eu recebi de uma médica que falou uma besteira e aquilo desencadeou, foi o gatilho para a síndrome do pânico. Então, qual o tipo de doença causada? Doença física. Doença física causada. Câncer. Causada por falta de perdão. Ódio, raiva, rancor, você guarda, aquilo vai explodindo dentro de você, nas suas emoções. Quem é psicólogo sabe disso, quem é médico sabe disso. Então, para você não ficar doente, esquece, segue em frente, perdoa e segue em frente.
A palavra diz em Provérbios 17, 22, o coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até os ossos do corpo. Vou repetir, Provérbios 17, 22, o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido resseca até os ossos. Sabe o que aqui Salomão está dizendo ali? Seja alegre, seja otimista, ande com pessoas alegres. Coração alegre é um bom remédio, mas a alma abatida resseca até os ossos, ou seja, causa doença. Diz assim: o coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. Provérbios 17, 25. Chame a pessoa que lhe ofendeu amanhã, hoje, e perdoe. Mas foi ela que me ofendeu, eu sei. Mas Deus quer que você perdoe, porque Ele quer sarar você. Ele quer sarar através de você outras pessoas. Ele quer sarar sua descendência, sua família. E para que Ele sare toda a sua casa, Ele precisa começar com você, e perdoando você os outros que lhe ofenderam. Não, mas me ofendeu e eu não vou. Escute, eu não estou dando um conselho, é para o seu bem. Terceiro, perdoe para prosperar. Irmão Sérgio, perdoe para prosperar. Eu vou ler aqui um texto que está em Mateus capítulo 5, 23 e 24. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixas ali mesmo, diante do altar, a tua oferta, e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Eu vivi isso, irmão. Uma certa vez eu estava aqui, um irmão, eu não era diácono ainda, o irmão de repente deixou de falar comigo, virava as costas, eu passava por ele, dava a paz do Senhor, ele evitava falar comigo e eu não entendia o que é que eu fiz. E eu fui neste dia trazer a minha oferta, ou trazer o meu dízimo, e o Senhor falou tremendamente comigo, disse não. Eu disse não, isso não é o Senhor, só pode ser o inimigo. Não, vá pedir perdão a Ele. Digo, Senhor, pedir perdão? Mas Senhor, não, eu perdi o time, o pessoal foi embora, foi para lá, levou os dízimos, e Deus dizia ao meu coração, vá lá. Mas foi Ele, vá lá, porque eu não posso fazer você prosperar se tem um irmão que está magoado com você. Eu não posso fazer você prosperar se você está mas Senhor, eu não estou guardando. Mas vá. Aí foi quando Ele me deu esse texto aqui. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Ei, não é te lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, é lembrar que ele tem alguma coisa contra você. Eu tenho alguma coisa. Não. É você lembrar que ele tem alguma coisa contra você. Até a oferta, até o dízimo, a oferta, Deus seleciona. Então perdoe, porque Deus quer fazer você avançar. E eu fui, levei o meu dízimo, pedi perdão ao irmão, o irmão me abraçou, nos abraçamos, e ele confessou que foi uma fofoca. Eu disse, não, eu não disse nada disso. Meu irmão, eu hoje não tenho problema nenhum de pedir perdão. Eu não tenho problema nenhum. Eu não trago comigo nenhum peso, que se eu errar, eu peço perdão, porque eu quero ir para o céu e eu quero viver uma vida próspera aqui nessa terra. Isaías capítulo 1, versículo 19, se ouvirdes, e Deus está falando conosco aqui essa noite, se ouvirdes e obedeceres, ouvir e obedecer, ouvir e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, versículo 19, você vai comer o melhor dessa terra. Não é o maior, é o melhor. E Deus tem o melhor para você.
Se você não quer perdoar por conta do seu orgulho, fala com Deus. Pede para Deus quebrar esse coração. Deus, eu preciso perdoar. Ah, é demagogia. Não, Senhor, eu vou perdoar. Começa a orar por aquela pessoa que te magoou, que te perseguiu. Começa a orar. Começa a apresentar. E depois liga e pede perdão. E deixa brasas amontoadas em sua cabeça. E deixa Deus fazer o resto. E você vai ver, além do peso emocional que você vai deixar lá fora, além de todas as doenças psicossomáticas e físicas que você vai deixar de ter, ou poderia ter, Deus vai fazer você avançar, prosperar. Não só você, mas a sua casa, a sua descendência, o seu lar. Se você não quer perdoar por você, perdoe pelos seus. Perdoe pelos seus familiares. Ah, eu não quero perdoar, eu sou orgulhoso. O que é que a Bíblia fala? A ruína, a soberba, a altivez procede à ruína. Por que Deus rejeita os soberbos e dá graça aos humildes? Porque Ele lembra de Satanás. Soberba. Sabe o que é que Satanás dizia? Ah, eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Escute, vamos ficar de pé. Escute, equipe de louvor. Como disse aqui o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Igreja El Shaddai, visitante, você veio aqui essa noite porque o Espírito Santo lhe trouxe para lhe dizer que Ele tem coisas novas para fazer na sua vida. Mas para isso, você precisa ir lá na caixinha, deixar que o Espírito Santo revise a sua mente e veja o que é que está impedindo você de perdoar, ou quem é que você precisa perdoar. Pergunta para Ele. Quem é que você precisa perdoar para avançar? Fala com Ele. A Bíblia diz que Ele é a pessoa do Espírito Santo. Temos que aprender a conversar com o nosso amigo Espírito Santo. Temos que aprender a ouvir o nosso amigo Espírito Santo. E essa noite Ele está falando comigo e com você. Perdoe, porque eu preciso fazer algo novo na sua vida. Equipe de louvor.